A Bíblia comigo, no Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 9. Marcos 9, versículo 33. Marcos 9, 33. Marcos 9, 33. Todos encontraram? Amém? Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Amém? Permaneça de pé. Eu queria fazer uma pequena dinâmica com vocês, né? Só que nessa dinâmica eu preciso de alguns voluntários aqui, né? Deixa eu dar aquele olhar panorâmico. Tem um monte de gente se escondendo agora, né? O Jacos está se escondendo ali, eu vou aproveitar para trazer ele. Vem aqui, Jacos, por favor, me ajuda aqui. Cadê a Marlene? Vem cá também, Marlene. É você. Deixa eu ver, quem mais? Tem alguém no Ministério Infantil aqui dentro? Deixa eu ver. Hã? Não, você pode vir aqui. Vem cá, aqui, ó. Aí. Deixa eu ver. Não, a Poliane é mãe também. Vem cá, Poliane. Vem cá, você vai me ajudar aqui também. A Lana também é mãe. Vem cá, Lana. Aí. Agora um pai, né? Já que a Poliane veio, o Edinho também veio. Ei! Vem cá, fica aqui do meu lado. Nós vamos cantar uma música bem infantil aqui agora, tá bom? E vocês serão os nossos coreógrafos, ok? Tá bom? Vocês vão saber a coreografia, que olha aqui, ó. Tenho certeza que vocês escutam 3 palavrinhas. E olha só, o pastor não vai cantar sozinho, tá bom? Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3, vamos lá. Assim, ó. Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus. O que vocês acham da coreografia, gente? Mais ou menos, né? Vamos lá, olha aqui. Vocês não sabem? Aprende com a Marlene e com a Lana ali, ó. Vamos lá, ó. Crescer, crescer, crescer. Vamos lá, ó. Vamos de novo. 1, 2, 3 e... eu vou crescer. Eu vou crescer. Crescer, crescer, crescer. Crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para... Ó, o segredo do trabalhar é descendo, tá bom? Você cresce, depois trabalhar descendo. Beleza? Ok? Ó, o pastor ensinando coreografia, tá vendo? Por essa vocês não esperavam, tá bom? Não, então agora todo mundo bem animado e todo mundo na coreografia. Eles só estão ajudando. Todo mundo, vamos lá. Larga a Bíblia aí, descruza os braços. Vamos lá. 1, 2, 3 e vamos lá. Eu vou crescer. Eu vou crescer. Crescer, crescer, crescer. Crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar pra... Aê! Obrigado, gente. Deus abençoe. Pode sentar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje, pela manhã, nós vamos falar sobre não pare. Não é não pare de crescer, é não pare de servir. Tá bom? E você consegue entender o mistério dessa canção? Ela tem uma mensagem. Você consegue entender qual que é o objetivo dessa mensagem? O que é que essa canção está ministrando nos nossos corações? A ideia é que nós vamos crescer, amém? E o mistério do negócio é o desenrolar. Depois que a gente cresce, a gente trabalha. Depois que a gente cresce, a gente serve. Aleluia. Os melhores servos são aqueles que amadureceram. Glória. Quanto mais maduro, mais servo. Então, só essa canção já poderia nos dizer muita coisa, mas eu queria refletir com você a fundo. Lembrando também de um texto lá de Efésios 4, onde o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ó, o propósito é que não sejamos mais como crianças, sendo levadas por todo lado pelos ventos de doutrina, mas que nós possamos crescer naquele que é a cabeça. Quem que é a cabeça, irmãos? Cristo, Jesus Cristo. Então, que nós possamos crescer nele, amém? Então,
Hoje eu queria falar com vocês que é importante que nós cresçamos. Nós já falamos, o tema do nosso projeto de vida foi crescimento. Nós já falamos aqui algumas vezes esse ano sobre crescer em vários aspectos. E de fato nós temos o dever de crescer. Por quê? Porque ninguém fica criança pro resto da vida. Tem gente que se esforça bastante. Mas esse não é o propósito. O propósito é que todos cresçamos. E quando a gente é criança, a gente é carregada. Nós temos na igreja algumas crianças de colo. Tem umas que já andam, mas andam assim, um pouquinho com dificuldade. Você vê assim que, dependendo, se alguém esbarrar, ela cai. Outros já correm. Outros já conseguem andar sozinhos. Mas a ideia, então, é que quanto mais a gente cresce, mais independente a gente fica. Por exemplo, lá em casa eu não preciso mais dar banho em criança. Porque tanto o Azaf quanto a Rebeca já conseguem tomar banho sozinhos. Eles já conseguem comer sozinhos. A Rebeca já está na fase de fazer comida. Algumas coisas ela quer fazer, quer aprender. Por quê? Quanto mais a gente cresce, mais independente a gente fica. Então nós devemos crescer na área espiritual. E quando a gente fala de crescer na área espiritual, a gente fala de crescer para Jesus. Amém? Então, pensa o seguinte, as crianças não vê a hora de se tornar adolescente, já viu? De vez em quando no carro eu escuto assim, não, quando eu tiver no The Chosen, não sei o quê. Aí você chega no The Chosen aqui, eles querem ser o quê? Eles querem ser Zion. Não, porque quando eu for da Zion, você vai ver. Aí, o pessoal da Zion, mano, esse tá doido é pra casar. Ô, pessoal que quer casar. E aí, então, todo mundo quer crescer. Lá no seu trabalho, eu duvido que você queira ficar na mesma... Você quer ficar lá no trabalho, no mesmo trabalho a vida inteira? Não, você quer crescer. Você quer ganhar mais. Você quer trabalhar menos, você quer ter uma função melhor, você quer prosperar. E olha só, é bom ter esses desejos. É bom desejar o crescimento. É bom desejar o amadurecimento. Não tem problema nenhum em desejar a prosperidade. Amém, irmãos? Então é nessa perspectiva, né, que nós vamos começar. O que acontece é que os discípulos, irmãos, eles eram pessoas normais, igual nós. Vocês já pararam para pensar tanto que os discípulos nos representam? A gente lê a Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia e me imaginar como Jesus. Eu leio a Bíblia e falo assim, rapaz, eu tô a cara do Pedro, olha só. Nossa, eu tô igual o João. Meu Deus, olha só, olha eu dando uma de Tomé aqui. Então, a gente vê os discípulos e a gente se identifica. Por quê? Porque eles eram humanos. Porque eles tinham problemas que a gente tem hoje. Então eles nos representam. E aí o versículo 33, né, vamos reler, diz assim, ó, chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos, sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Então vamos lá. Primeiro, eu quero destacar o seguinte, que Jesus está onde, gente? Cafarnaum, mas aonde? Em casa. Ele está em casa. Tem coisa que a gente resolve em casa. Já viu? Menina pronta na rua, o que a mãe fala? Em casa, a gente conversa. Não é assim? Então tem coisas, irmãos, que a gente resolve em casa. Tem coisas que a gente resolve no particular. Por exemplo, quinta-feira a gente teve aqui reunião de líderes e a gente estava resolvendo algumas coisas aqui, umas coisas mais restritas. Coisas que a gente não vai fazer live para resolver. Coisas mais reservadas, percebe? Então, de vez em quando, né, a gente precisa pensar sobre isso. Né? Porque a gente vê, às vezes, pastores, líderes querendo resolver as coisas aonde? No púlpito. É a pregação vira indireta. Aí o pastor começa a falar, não, porque certas pessoas, meu, misericórdia. E aquele pessoal que quer resolver as coisas na internet? Já viu? O patrão briga com ele e ele vai e posta uma frase de liderança. Indireta. Então ele quer resolver as coisas. Então, olha só. Tem coisa que a gente resolve aonde? Em casa. Tem coisa que é no particular. Tem coisa que a gente resolve aqui na reunião de líderes. 20, 30 pessoas. Mas tem coisa que a gente resolve na sala do pastor. Com 2, 3. Percebe? Da mesma forma, tem coisa que você vai resolver, né? Ao público.
Mas tem coisas que a gente só resolve no particular. Amém? O segundo ponto que eu quero destacar aqui é que geralmente, quando um líder faz uma pergunta, é bem provável que ele já saiba a resposta. Já viu? Jesus pergunta, sobre o que vocês estavam discutindo? Jesus sabia não, gente? O que vocês acham, sim ou não? É claro que Jesus sabia. Da mesma forma, o líder está vendo lá o adolescente só postando porcaria na rede social. E aí chega no fim de semana, chega aqui no sextou, e aí o Moisés dá um abraço. Ele, ei meu filho, tudo bem? Ele já sabe a resposta. Ele já sabe que não está tudo bem. Ele te acompanhou a semana inteira. Papai e mamãe conhecem os filhos, gente. A minha mãe, com a porta fechada, do jeito que eu pisava dentro de casa, ela sabia como é que eu estava. Então, eles sabem como a gente está. Então, às vezes, ele pergunta só porque tem que perguntar mesmo, só pra gente falar. E aí, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. E o pior é quando a pessoa mente, né? De vez em quando a gente chama algumas pessoas conversando. E aí, como é que tá isso aqui? Não, tá ótimo. Teve um dia que eu fui atender um jovem, falei, e aí, meu filho, como é que você tá? E tal. E aí ele falou, e na hora que ele falando, eu tava na cara dele, na testa dele, tava escrito assim, mentiroso. E aí eu fui embora pra casa, eu falei assim, ô Jesus, fala lá, age lá. Aí na hora que eu cheguei lá em casa, ele mandou mensagem, pastor, me perdoa, tudo que eu falei pro senhor é mentira. Eu falei, sério? Então muitas vezes o líder sabe o que está acontecendo, certo? Então Jesus sabia o que estava acontecendo. Mas pode acontecer do líder não saber, ok? Amém? Aí tem uns... Que bom. Mas Jesus sempre sabe. O Salmo 139 está escrito que antes de nós abrirmos a boca, antes da palavra vir na boca, Jesus já sabe o que a gente vai dizer. O Senhor já conhece. O Senhor já conhece como foi formado o pensamento, como foi formado a reação, muito antes dela vir. Então, a gente não pode achar que Jesus estava curioso, certo? Pelas respostas dos discípulos. Jesus queria fazer eles refletir. Muitas vezes, algumas perguntas vêm para fazer as pessoas refletir, a gente refletir. Eu lembro, quando eu era adolescente, faz tempo, 2004, eu estava no acampamento, lá perto de Cocalzinho, né? Eu morava em Cocalzinho, acampamento de adolescente, e aí a chácara não tinha lá tanta estrutura, as meninas foram dormir dentro da casa e os meninos foram dormir na barraca. E aí, irmãos, aí as meninas foram tudo dormir, os meninos tá lá, e aí os meninos mais custosos resolveu montar a barraca perto do pastor, só que eles não sabiam. E aí eles estão lá dentro da barraca falando besteira. Ah, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, e não sei o quê, e o pastor escutando. Aí eles foram, levantaram e foram para a fogueira. Passam uns minutos, chega o pastor, mal-humorado. Quem é que vai pegar a fulana? Ninguém teve coragem de responder. Da mesma forma, eu fico imaginando Jesus. Sabe, Jesus pergunta para os discípulos, e aí, sobre o que vocês estavam conversando? A vergonha deve ter tomado conta deles. Falou assim, e agora, o que a gente fala? Será que a gente conta a verdade? Será que a gente só fica calado? E o fato é que de vez em quando a gente precisa ser verdadeiro. Né? De vez em quando, não sempre, a gente precisa ser verdadeiro. A gente precisa ser sincero. Mesmo que isso nos traga alguma vergonha. Amém? Versículo 34. Mas eles se calaram. Porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Irmãos, todo mundo já participou de uma brincadeira que você tem vergonha. Todo mundo já. Talvez quando você era criança, adolescente, você brincou de verdade ou consequência, você olha e falou, meu Deus do céu. Né? Talvez você brincava aquelas brincadeiras que a gente não pode falar aqui no púlpito, né? Então, mas todo mundo já fez algum comentário, participou de alguma conversa que tem vergonha, né? E da mesma forma, os discípulos, eu fico conjecturando, eu fico imaginando os discípulos lá discutindo sobre, ó, depois que Jesus foi embora, quem é que vai ser o comandante? Quem que quem é o maior entre nós? Aí Judas já levanta assim, rapaz, eu que cuido do dinheiro, então vocês não podem fazer nada sem dinheiro. Então, eu acho que vocês têm que me respeitar. Eu acho que sou eu que sou o maior aqui. Aí, passa um pouquinho, levanta
Tiago, assim, olha só, deixa eu te falar, nós estamos falando do irmão de quem? Nós estamos falando do meu irmão. Então, se alguém for o maior aqui, olha só, eu tenho o mesmo sangue que ele, rapaz. Eu sou irmão dele, então eu sou o sucessor. Aí levanta Pedro e fala assim, ô meninos, quem que é o único casado entre nós? Hein? Quem foi que andou sobre as águas? Então vocês baixam a bola aí, porque o maior sou eu. E aí aquela conversa infantil, aquela conversa, sabe, que não vai chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque o ser humano é movido à competição. Você já viu um homem falando de futebol? Não, porque o seu time já foi rebaixado. Ah, mas o meu ganhou a Libertadores assim. Ah, mas o meu tá assim no campeonato. E aí fica aquela discussão, irmão. Misericórdia, não vai chegar a lugar nenhum. Ninguém vai mudar de ideia. Ninguém vai trocar de time numa discussão dessa. Não deixe de ser uma brincadeira infantil. Mas às vezes faz bem, é leve. Né? E, sabe, pela atitude, a gente vê então que não é algo exclusivo daquele tempo. Ainda hoje, a gente vê competição por causa de tudo. A gente vê as crianças, às vezes, elas estão competindo para quem dá a maior mordida no pão. Elas estão competindo para quem pula mais longe. Elas estão competindo para as coisas mais engraçadas possíveis. Mas os adultos não ficam atrás. Se antigamente as pessoas elas competiam para ver quem era o mais forte, quem era o mais corajoso, hoje eles competem para ver quem tem mais seguidores. Eles competem para ver quem tem mais like, quem teve mais alcance, quem sabe cantar melhor, quem sabe mais da série tal, quem já ficou, sei lá, tanto tempo sem isso ou aquilo. O que não falta é parâmetros de competição. E aí eu fico imaginando Jesus andando por quilômetros, caminhada cansativa. E aí ele olha para trás, está os discípulos. Não, sou eu, né? Sou eu. Jesus olha e fala assim, oh, meu Deus, meu pai do céu, né? Realmente, Jesus podia falar isso. Rebalança a cabeça, pensa assim, é sério que estão preocupados em descobrir quem é o mais importante? O fato é que às vezes a gente está tão preocupado em crescer, crescer, a gente nem sabe o que a gente vai fazer depois que a gente crescer. Preciso juntar dinheiro. Pra quê? Não, preciso juntar dinheiro. Pra quê? Não, porque eu quero ser milionário. E o que você vai fazer quando você tiver milionário? Eu vou ser um milionário. E? Não, porque eu tenho que ser o melhor da empresa, porque aí eu vou ser supervisor, eu vou ser gerente, eu vou ser diretor, eu vou ser CEO, eu vou ser dono. E aí, o que você vai fazer quando isso acontecer? Ué, não sei não. Eu não sei. Não, eu preciso me formar, eu preciso me formar, eu preciso me formar. E quando você formar, o que você vai acontecer? Não, tudo vai ser diferente. Eu falei, o quê? Não sei, mas vai ser diferente. Muitas vezes a gente só quer crescer, a gente não sabe o que acontece depois que a gente cresce. Já viu que adulto, quando cresce, dá um pesar, né? Fala assim, rapaz, eu era feliz e não sabia. Ô, época boa, que a minha maior preocupação era saber que horas que começava o desenho. Ou época que eu não tinha boleto para pagar, ou não tinha que acordar cedo. Ô, saudade, né? Mas aí a gente olha pros meninos e eles querem ser nós, gente. Eles querem ter boleto para pagar, eles querem ser grande, e a gente vai falar, não, não faz isso não, meu filho. Mas a gente não lembra que falaram isso pra gente também e a gente ignorou. Hum, o jovem que quer se formar, às vezes não sabe qual que vai ser o próximo passo na profissão. A pessoa se casa, mas parece que está faltando alguma coisa, porque ela achou que ia acontecer algo revolucionário e agora parece que as coisas são só simples, ela só tem mais responsabilidade. Aqueles homens estavam com o Messias, estavam perdendo tempo com comparações. A comparação é o mal desse tempo. Sabe por que a rede social faz muito mal? Por causa da comparação. Você é profissional de uma área, você vê um profissional da mesma área que você tendo 10 vezes mais seguidores que você. Parece que os clientes dele são muito melhores que os seus. Parece que a família dele é muito melhor que a sua. Parece que as experiências dele são tudo maior que o seu.
Quando, na verdade, tudo aquilo ali é encenação, é capa. Às vezes nem foi tão divertido assim. Eu acho muito legal quando eu viajo assim com minha família e a gente esquece de tirar foto. Foi tão legal que a gente nem lembrou de tirar foto. Sabe, de vez em quando eu gosto de me desintoxicar das redes sociais. Porque eu não vou ficar vendo o pastor tal, a igreja tal, não vou ficar vendo os nerds que estão programando, que estão ganhando em dólar, não vou ver nada disso. Vou parar de me comparar. Mas o fato é que todo mundo quer ter um senso de propósito. Eu tenho um blog, irmãos, eles já estão descontinuados tem mais de 10 anos, que chama ebersoncorreia.blogspot. Tem uns 10 anos que eu não posto nada lá. Mas tem um texto meu que até hoje o pessoal lê. Chama O Ciclo da Vida Segundo a Bíblia. E não tem nada demais nesse texto. O que acontece é que as pessoas elas estão curiosas para saber qual que é o próximo passo. As pessoas estão curiosas para saber como funciona a vida aqui na Terra. As pessoas querem muito um manual para se viver. E lá nesse texto eu falo assim, não, porque a gente nasce quando a gente aceita Jesus. A gente cresce quando a gente começa a estudar a palavra, a oração. A gente amadurece quando a gente começa a servir. Só que a gente não morre, que a gente vai passar a eternidade com Jesus. Esse é o ciclo da vida segundo a Bíblia. E também um outro livro bastante famoso, a gente já leu ele aqui na escola dominical, né? Uma Vida com Propósito. Por que o pessoal gosta tanto desse livro? Porque ele traz o beabá, irmãos. Ele faz a gente entender qual que é o sentido da gente estar aqui na Terra. Faz a gente ter uma vida com objetivos, com clareza. Então, a gente precisa, assim, fazer essas reflexões. Por que a gente nasce? Por que a gente cresce? Hoje, no culto da manhã. Jesus percebe a necessidade de dar um propósito de vida para aqueles homens. Eles não poderiam pensar que seguir Jesus se baseava em ostentação de uma posição. Eles precisavam entender o que implica seguir a Jesus. No ano da popularidade de Jesus, os discípulos certamente ficaram impressionados. Sabe por quê? Porque agora tem gente querendo pagar a janta. Agora tem multidões cercando. Agora o jovem rico chega querendo enturmar. Agora as autoridades têm gente lá querendo, ou incomodada, ou querendo fazer parte do negócio. Então os discípulos olhavam e falavam assim, rapaz, esse negócio de ser popular, de ser grande, parece ser legal. Parece ser interessante. De vez em quando alguém fala assim, pastor, que negócio. Os pregadores itinerantes falam assim, rapaz, deve ser bom demais em pregar 2, 3 vezes no domingo. Eu falei, é maravilhoso. Mas dá um trabalho que você não tem ideia. E aí um fica olhando o outro e vendo a grama mais verde, né? Eu lembro quando eu era itinerante, falava assim, deve ser legal demais ficar num lugar só pregando todo domingo, você não tem que ficar deslocando, furando pneu, dependendo de oferta e etc. Mas hoje a gente é pastor e fala assim, rapaz, é bom que você prepara um sermão e prega ele 50 vezes, ninguém vai reclamar. Que cada dia você está no lugar. Então um olha para o outro e começa a se ver e começa a achar legal. Só que a gente tem que entender que é o seguinte, só vai estar legal quando a gente estiver onde Deus quer que nós estejamos. Ser grande traz benefícios. Senão as pessoas não teriam tanto prazer em dar carteirada por aí. O problema é que isso anda acontecendo nas igrejas. A pessoa hoje não se apresenta mais. Oi, meu nome é Eberson, eu sou pastor. Prazer. Pastor Eberson. Qual que é o seu nome? Pastor Eberson. Mas seu nome é pastor? Não, meu nome é Eberson. Eu sou pastor. Hoje a gente vê as pessoas querendo tirar vantagem por conta dos dons que receberam. Não, porque Deus me deu o dom tal, então para me pregar na sua igreja aí é tantos mil. Peraí, como assim? Onde está escrito que a gente... o obreiro é digno do seu salário. Do seu salário, não é para explorar a igreja, não. Hoje as pessoas querem status por conta daquilo que elas receberam de graça de Deus. Então, tudo isso nos leva à reflexão. Como crescer? Por que crescer? Qual que é o objetivo do crescimento? Você lembra da canção que a gente cantou agora? Quando eu tiver desse tamanho assim? Versículo 35.
Jesus assentando-se. Jesus, tudo é estratégico, viu? Tá todo mundo alvoroçado. Jesus, não, senta aqui, vamos conversar. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Deixa eu falar algo muito importante para vocês. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. A lógica do Senhor não tem lógica. O fraco é forte, o forte é fraco, o louco é sábio, o sábio é louco. Você vai ler na Bíblia, você se perde, o reino de ponta cabeça, o negócio é tudo invertido. Então, sabe, as coisas parecem que não tem mais. Como é que se o primeiro vai ser o último vai ser o primeiro? E a coreografia da música, né? Eu quero crescer quando eu tiver esse tamanho assim, eu quero trabalhar. Quando eu subir o máximo, eu vou descer ajudando. E o ciclo da vida faz isso, né? Quando a gente acha que a gente tá grandão, aí vem um ser bem pequenininho e nos quebra. E nos mostra o tanto que a gente é frágil. E nos mostra o tanto que a gente é dependente do Senhor. Irmão, a paternidade tinha que ser uma coisa que todo mundo tinha que viver, irmão, porque faz bem. A gente se coloca no lugar, a gente percebe que a gente a gente passa a dar valor nos nossos pais. A gente se coloca no lugar de dependência de Deus. A gente diz, nossa, Deus tem paciência demais comigo, porque eu tô para matar esse menino. E nós só conseguiríamos crescer quando nós estivermos de fato dispostos a servir. Trabalhar. O maior é o que serve. Quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus. Eu vou servir. Eu vou renunciar. Não existe cristianismo sem renúncia. Repita comigo assim, renúncia. Renúncia. Não, mais uma vez, fala assim, renúncia. Renúncia. Não, mais uma para fixar, fala assim, renúncia. Renúncia. Então, o cristianismo sem renúncia não existe. Primeiro, Jesus nos mostra que ele nos amou primeiro. Ele renunciou primeiro, ele se ofereceu na cruz por nós. E essa decisão, essa prova de amor envolve muito mais do que a gente pode imaginar. A renúncia de Jesus não começou na cruz. Antes da cruz, Jesus carregou uma cruz. Viver como homem. Eu já citei aqui Philip Yancey algumas vezes, do livro Jesus, que eu nunca conheci. Ele vai dizer o seguinte, ó, o Criador de todas essas coisas, de todas as coisas, encolheu-se além da imaginação. Tanto que se tornou um óvulo. Um simples ovo fertilizado, quase invisível. Um óvulo que se dividiria e se redividiria até que o feto fosse formado, expandindo-se célula por célula dentro de uma irrequieta jovem. Olha o tamanhozinho que Jesus foi ficar. Imaginar Jesus frágil é difícil às vezes, né? Imaginar Jesus sendo carregado, tendo a fralda trocada, aprendendo a falar, aprendendo a andar. Tendo que alguém colocar comida na boca dele. Essas coisas dão um choque. Porque é humilhação demais pro Deus Todo-Poderoso, vocês não acham? E será que nós temos vivido como se toda a renúncia do Senhor tenha valido a pena? Será que nós temos nos esforçado o suficiente, de fato vivido para Ele, renunciado por amor a Ele? Jesus, o maior de todos, serviu como ninguém um dia serviu. E Ele nos dá uma chance de segui-lo. No capítulo 8 de Marcos, no versículo 34, ele diz o seguinte, ó, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus falou assim, quem quiser me imitar é só renunciar. E tem uma coisa que mostra mais renúncia do que o servir. Para você servir na igreja ou em qualquer lugar, você precisa dispor tempo. Você precisa dispor energia. Você precisa dispor de relacionamentos. Isso é servir. Servir é renunciar. E quem renuncia demonstra o quê? Maturidade. Sabe quem é que briga para ser o primeiro na fila? Criança. Adulto não faz isso, não. Adulto faz assim, ó, passa na minha frente. Você está precisando mais.
Você está com mais fome. Você está entendendo? Se nós fôssemos encarnar esse texto aqui, na hora de uma janta, na hora de qualquer coisa, a briga não ia ser para ficar na frente, a briga ia ser para ficar pro final. Não, 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 eu vou ficar. Não, 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 eu, não, não. Imagina, você já viu fila assim? Onde todo mundo quer ser o último? Isso é o evangelho, irmãos. Como pastor, eu estou o tempo inteiro respondendo perguntas seguinte: olha só, quando é que eu vou saber que eu estou pronto para namorar? Quando é que eu saber que eu estou pronto para casar? Quando é que eu estou pronto para ter filho? Quando é que eu estou pronto para abrir o meu negócio? Quando é que eu estou pronto para seguir o ministério? Quando é que eu estou pronto para ser líder? Quando é que eu estou pronto para dar o meu grito de independência? E a resposta é sempre a mesma, irmãos. Quando você estiver disposto a renunciar. Percebe? Deixa eu dar uns exemplos para você. A filha que não renuncia ao conforto de casa para servir o papai, a mamãe e os irmãos, não está pronta para casar. O irmão mais velho que não renuncia à sua autoridade para servir a irmã mais nova ou o irmão mais novo, também não está pronto para ser pai de família, para ser marido, para ser namorado. O liderado que na necessidade, até sem necessidade, não renuncia o seu papel de ser servido para servir, não está pronto para ser líder. E pergunta os líderes aqui, como é que funciona? A gente chega primeiro, vai embora por último. A gente nunca senta onde a gente quer. A gente não come na hora que a gente quer. E a gente não faz as coisas do jeito que a gente quer. É sempre do jeito e na hora que dá. Não só os líderes, as pessoas que servem na igreja sabem muito bem o que eu estou falando. E eu sou feliz em estar falando isso numa igreja de servos. Não é do nosso jeito, é do jeito que precisa ser. O homem que não está disposto a renunciar ao tempo de lazer para estudar, para crescer, para se desenvolver, não está pronto para ter o seu negócio, não está pronto para dar o grito de dependência. O funcionário que não está disposto a fazer mais do que lhe foi pedido, não está pronto para ser promovido. Então tudo é uma questão de renúncia. O nível de crescimento espiritual e a maturidade cristã podem ser perfeitamente medidos pela renúncia. A palavra-chave hoje é renúncia. Olha para você mesmo, faça essa medição. Se você é casado porque você já subiu um degrau no nível da renúncia. Se você é líder, você sabe o que é renúncia. Se você é funcionário, você sabe o que é renúncia. Se você é pai ou mãe, você sabe muito bem o que é renúncia. E todas essas coisas nos ajudaram a amadurecer, a crescer. Todas essas coisas nos fizeram a ser grande em algum aspecto. Quanto mais você tem renunciado, quanto mais você tem servido, maior é a sua estatura no reino de Deus. Quem nos mostra isso de todas as formas é Jesus. Uma das cenas mais icônicas de Jesus é naquilo que a gente chama de a última ceia, onde Jesus nos mostra que o fato de servir não era só um discurso bonito, mas era algo que ele vivia na prática. Era algo que o próprio Cristo estava disposto a fazer. Numa certa feita, ele vai lá e ele tira a capa. E quando ele tira a capa, irmãos, ele se demonstra vulnerável. De vez em quando a gente vê alguns líderes que eles até querem se liderar, mas eles não querem tirar a capa. Ele só vai liderar se ele for reconhecido como o pastor. Ele só vai liderar se ele for reconhecido como o líder. Ele só vai liderar quando ele estiver cheio de pompa, quando tiver gente olhando. Ele não quer tirar a capa. Ele não quer se sujar. Ele não quer sujar com lama no pé dos outros. Ele não quer chegar nesse nível de humilhação. Então Jesus tira a capa.
E sabe, nesse texto, esses dias eu ouvi uma pregação do pastor Dênio Lara Júnior, que ele vai dar algumas perspectivas, algumas especulações sobre a interpretação de que por que Pedro não queria que lavasse o pé dele. Eu achei interessante e eu queria compartilhar com os irmãos. Talvez não serve para o Pedro, mas serve com certeza para mim e para você. Uma das teorias que ele não queria que Jesus lavasse o pé dele é porque ele não queria se expor. Era como se Pedro dissesse assim, você é louco, não vou colocar esse pé aqui sujo na frente dos outros, não. Tem eu mostrar meu pé sujo para os outros discípulos? Para esses meninos mais novos que eu aqui? Não. Não vou passar essa vergonha, não, de jeito nenhum. Sabe, e muitas vezes a gente deixa de ser servido porque a gente não quer se expor. Não, ninguém vai lá em casa não, você tá doido? Só vai ver meu sofá velho, vai ver que minha parede precisa ser pintada, eles vão ver que meu cônjuge, meus filhos, não é esse docinho que eles vêem na igreja. Não, 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 deixa quieto. As pessoas não querem se expor. Elas têm vergonha. As pessoas são orgulhosas. As pessoas, elas não querem ser servidas, então elas colocam obstáculos. Isso é uma atitude. Talvez a gente está igual o Pedro. Não, não, você não vai ver meu pé sujo, não. Não, não, não. Os discípulos, eles que não vão ver mesmo. Mas tem uma outra perspectiva, que ela também é interessante. Talvez Pedro não quis que Jesus lavasse o pé, foi porque Pedro já estava pensando lá na frente. Jesus, faz isso não, Jesus. O senhor é o líder. Se o senhor inventar esse negócio de lavar o pé, os outros vão entender que eu tenho que lavar o pé deles também. Isso vai virar regra. E aí como é que faz? Eu não quero lavar o pé dos outros. E se o senhor lavar meu pé, eu vou ter que lavar o pé deles. De vez em quando a gente vê alguns negócios que, sabe, a gente vê os líderes falando assim, tomara que o pastor não faça isso, tomara que o pastor não faça isso. Porque se o pastor fizer, eu vou ter que fazer. Eu lembro no Comep, o pastor André me ensinava muito isso, sabe? O André era o líder do Comep, eu era um dos vice-líderes. Eu lembro que uma vez a gente, para economizar, a gente deixou de contratar a equipe da limpeza. Era sábado, 1h da manhã, a gente estava lá desde 7 da manhã. A gente tá limpando a igreja. Na hora que a gente pensa que tá tudo acabando, vem o André. Vai lá em cima da matriz e joga um balde de água de cima para baixo. Assim. Ah, meu Deus. Será que esse homem não vai embora, não? Eu sou vice-líder, na hora que ele puder ir embora, 10 minutos depois eu vou. Ele só foi embora na hora que a gente terminou de lavar a matriz. Às vezes chegava aqui as cadeiras, 500 mil cadeiras para descarregar. Eu ficava olhando. O pastor André era o primeiro a ir lá no caminhão, colocava 10 cadeiras nas costas. Eu falei, e agora eu vou ter que carregar a cadeira. O pastor tá carregando. E às vezes a gente não quer ser servido porque a gente sabe que se a gente for servido, a gente vai ter que servir também. Se lavarem o nosso pé, a gente vai ter que lavar o pé dos outros também. Sabe? Mas aí Jesus está dizendo o seguinte, ó, não para de servir. O maior é o que serve. O maior é aquele que serve a todos. Sabe? Não tem mais escapatória. Jesus já nos serviu de uma forma muito profunda. Ele morreu por nós. E agora ele quer que a gente viva por ele. Amém? Amém. E a gente vai vir para Jesus mostrando que nós estamos dispostos a não parar de servir. Nem a ele, nem a quem ele mandar até nós. Amém? Amém. Porque às vezes a gente fala assim, Senhor, me dá uma oportunidade de servir. E aí alguém manda no grupo da igreja, alguém pode me dar uma carona? Eu falo assim, já? Senhor, eu quero investir, eu quero abençoar a sua igreja, Senhor. E aí a gente fala assim, olha, os adolescentes estão precisando de gente para ajudar eles nisso, nisso e nisso. Ah, os jovens estão precisando disso. Ah, os casais estão precisando daquilo. O que não falta, irmãos, é oportunidade para a gente servir. O que acontece é que às vezes a gente não está procurando, porque vai que acha, né? Conforme a musiquinha que a gente cantou no final, no início, ela termina assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Jesus tem nos proporcionado crescimento através dos relacionamentos com Ele, através das experiências que a gente tem passado e tudo que nos trouxe até aqui. E o propósito desse crescimento é para que nós estejamos aptos para servir. Uma vez aptos, a gente só vai deixar de servir
quando não tivermos mais forças ou oportunidades. Eu gosto muito do exemplo do apóstolo Paulo. Ele queria servir Jesus, então ele ia para um lugar e dava o seu melhor. O pessoal expulsava ele de lá, ele ia para outro. O pessoal queria matar ele lá, ele ia para outro. E aí o pessoal machucava ele pregava a si mesmo. E assim ele estava disposto a servir. Então eu queria que você hoje olhasse ao seu redor, não de uma maneira literal, mas pensando, o que a pessoa ao seu lado está precisando hoje? O que as pessoas que moram com você andam precisando? O que o pessoal que trabalha com você tem necessidade? O que a sua vizinhança precisa? Será que ela precisa de uma cesta básica? Será que um abraço já faria muito bem? Será que uma oração já ajudaria? Irmãos, muitas pessoas estão carentes dentro da igreja. E a única coisa que elas querem é alguém para ouvir os problemas delas. Elas só querem alguém para conversar. Elas só querem alguém para abraçar e dizer, tamo junto. A sua luta é a minha luta. A sua guerra é a minha guerra. Quantas pessoas estão fazendo 3, 4, 5 funções ao nosso redor? Aqui na nossa igreja a gente tem muitos obreiros assim. Gente que faz 3, 4, 5 coisas. E por que essas pessoas estão fazendo isso? Porque talvez está faltando gente para fazer uma. Porque se não tem alguém para fazer uma, o outro vai ter que fazer 2. E se falta mais um, o outro vai ter que fazer 3. E assim a gente vai se sobrecarregando. Então, a maturidade vai nos fazer ter esse tipo de preocupação e esse tipo de sensibilidade. O reino do Senhor é manifestado através do amor, e o amor é demonstrado através de atitudes. Essas atitudes nada mais são do que decisões de renúncia, serviço. Não porque alguém mandou, ou porque aquilo vai me trazer alguma recompensa, mas porque a semente do Evangelho foi plantada nos nossos corações. E o crescimento dessa semente envolve servir voluntariamente ao meu próximo. Amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar, para a gente orar. Nessa oração nós vamos pensar, o que será que eu posso fazer hoje? Como eu posso servir alguém hoje? Como é que eu vou servir alguém amanhã? Como é que eu vou fazer a diferença na vida de alguém ao longo dessa semana? Não pare de servir. Porque Jesus não para de te amar. E Jesus não para de te dar oportunidade para crescer. E quanto mais a gente cresce, mais a gente serve. Quanto mais maduro, mais renúncia. Amém? Então hoje é dia da gente tomar a cruz e seguir. Hoje é dia da gente se livrar da vergonha. Hoje é o dia da gente se livrar das desculpas. E servir Jesus de todo o coração. Oremos. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos fazer refletir nessa manhã sobre o que é servir. E nós queremos te pedir, sim, Senhor, não nos deixe parar de servir. Nós queremos continuar fazendo, nós queremos continuar produzindo, nós queremos continuar crescendo, nós queremos continuar fazendo o nosso melhor, Senhor. Então nos ajude, nos dê oportunidades para servir, nos dê sensibilidade para que nós possamos fazer com excelência a obra que o Senhor nos mandou fazer. Ó Senhor, que nós possamos sim perceber aquilo que necessita ser feito ao nosso redor. Cuida de nós, Senhor. Ó Senhor, renova as nossas forças. Ó Senhor, derrama da tua graça, dos teus dons sobre a tua igreja. Que nós possamos glorificá-lo, Senhor, na caminhada. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.